Boa tarde a todos e a todas. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a professora Célia Leme, professora aqui do programa. Estou aqui atualmente no dia de hoje, finalizando uma disciplina da professora Rúbia, que foi muito legal. E tivemos a professora Ana Paula na disciplina também. A gente abusa um pouco dos convidados aqui. Então, além de vir na disciplina, ela também vai estar participando aqui do SMEM com a gente, né? E eu fui convidada a fazer a apresentação dela e ficar aqui mediando essa conversa, né? Então, assim, a professora Ana Paula já é uma grande amiga, companheira. A professora Ana Paula foi minha caloura, gente. Isso é verdade, tá? Não falamos em data, século passado, os detalhes, assim, né? Mas ela foi minha caloura. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela na PUC, enfim, ficamos muito tempo distantes e justamente aqui na Unesp, há quase 3 anos atrás, nos reencontramos no colóquio de livre didática, que foi um encontro muito feliz. A partir desse encontro, a gente se aproximou, começamos a conversar e rolou um pós-doc, né? A gente fez umas coisas muito interessantes, então muito feliz de estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco com vocês as nossas pesquisas. A professora Ana Paula foi aluna da PUC na graduação, fez o mestrado na PUC, doutorado em Grenoble, na França. Depois ela fez, acho que esse pós-doc foi o terceiro, fez um pós-doc na França, fez um pós-doc em Portugal e o terceiro foi aqui na Unesp. Certamente o mais significativo, né? E é sobre ele que ela vai falar um pouco, tá? Ela tem uma ampla experiência na formação de professores, trabalhou sempre com geometria, com tecnologia, com GeoGebra, antes já havia trabalhado com o Cabri, e aí topou fazer uma parceria com a história da educação matemática. E é um pouco esse mix que ela vai falar e contar para vocês, tá bom? Então tenham todos uma boa participação aí. Vocês se importam só ficar do lado de lá? Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui. Acho que faz tempo que eu não estou nesse lugar de estar apresentando alguma coisa aqui no PPGEM. E não é abuso não, sério, eu estava devendo, né? O combinado foi que fazia pós-doc no PPGEM e participaria do SMEM, né? Mas eu dou aula de terça-feira. Na verdade, hoje eu fiz todo um esquema lá na USP para poder estar aqui com vocês na disciplina e no SMEM. Então, agradeço muito o convite do Zaqueu e da Andréia também, claro que eu sei que ela ficou aí me pedindo para vamos fazer, não sei o quê. Prazer imenso, agradeço os meus colegas, que eu sempre tenho prazer de estar aqui, Heloísa, a Rúbia e todo mundo, e é isso. Então a Célia já contou um pouquinho o meu comecinho da história. Eu vou apresentar, eu fiz uma escolha, né? A gente andou fazendo algumas produções nesse 1 ano de pós-doc. A Célia conseguiu me convencer de ir para a história, então foi uma aventura para mim, foi um trabalho que não era da minha área, né? Mas nesse encontro aí que a gente teve em 2022, no primeiro CLD, a gente conversou, eu estava um pouco solitária lá no meu canto, e alguns colegas colaboradores de grupos de pesquisa tinham se aposentado, aí sabe quando você dá aquela baixada assim do ânimo, né? Aí a gente se encontrou e não é que rolou, porque a gente apesar de estarmos separados em áreas de pesquisa relativamente distantes, a gente tinha alguns pontos em comum, né, Célia? Então a geometria sempre foi nossa praia, né, de pesquisar geometria para o ensino, para aprendizagem, para a formação de professores, no meu caso. Célia na história, sempre com a geometria, e essa coisa da Célia querer se aproximar da área de educação matemática, em particular da formação de professores, nesse questionamento que a gente fazia na época, o quão importante seria os professores conhecerem a história da disciplina que eles ensinam, né?
História da Educação Matemática, e até que ponto essas pesquisas e essas contribuições poderiam entrar na formação de professores, que eu acho que não é uma coisa tão assim, expansiva no nosso país. Agora já sei, frequentando esses fóruns, né, na FEM e tudo mais, tem algumas experiências bem-sucedidas da história da educação matemática no currículo da licenciatura e tal, e esse era também meu interesse, né? Eu fiz uma tese na França, e eu vou contar para vocês um pouco do tema, mas sempre um pouco era essa coisa. Eu fiz um estudo histórico, né? No primeiro capítulo da tese foi um estudo histórico da gênese e desenvolvimento de um conceito do ponto de vista da história da matemática. Mas eu sempre quis estudar a história do ensino desse conteúdo, desse objeto que eu estudei no doutorado, né? E aí rolou, né, Célia? E a gente começou a trabalhar, e eu escolhi apresentar para vocês um estudo que a gente fez dentro do projeto. A gente fez vários estudos. Eu escolhi apresentar um que foi publicado no Bolema, no ano passado, 2024, que é um subprojeto do projeto maior que a Célia submeteu à FAPESP, que a gente, então, tive a honra e o prazer de lapidar. Ela já tinha ideia do projeto, mas a gente se encontrou, a gente lapidou um pouco juntas, e eu fiz um subprojeto dentro desse projeto maior. E esse estudo é, vamos dizer assim, um estudo que complementa o anterior sobre as normativas, que é um estudo focado na análise de livros didáticos, tá? Então, vou começar fazer o plano da apresentação. Então, vou contar um pouquinho do contexto, mas se bem que ela já contou bastante coisa, um pouquinho da problemática que a gente delimitou e o objetivo da pesquisa, dessa pesquisa em particular que eu vou apresentar para vocês. Algumas considerações teórico-metodológicas para uma área meio nova, né? O que seria fazer história? Então, tentei desbravar aí esse terreno, junto com a Célia. Fui super bem assessorada, super bem orientada, felizmente. Alguns dos resultados, os principais achados desse estudo em particular, e contar para vocês um pouquinho que o pós-doc está rendendo frutos, porque a gente não parou, e a gente teve possibilidade de ter algumas perspectivas de continuar esse estudo, inclusive com um estudo não comparativo, mas internacional, né? Eu vou contar para vocês. Então foi isso. O reencontro foi muito prazeroso em 2022, deu tudo certo. Nossos desejos de aproximar a história da educação matemática da educação matemática em si, em particular da formação de professores. Aí em 2023, a Célia criou o grupo de pesquisa GPG, que é Grupo de Estudos e Pesquisa em Geometria Escolar, História e Formação de Professores. A gente propus esse login aí, que é o Stomachion do Arquimedes, tem um pouco a ver com história, tem um pouco a ver com geometria, tem um pouco a ver com criatividade. E aí o convite, então, para participar desse projeto que ela estava elaborando naquele momento, né? Que é um projeto essencialmente voltado para estudar, compreender as relações entre a história da geometria escolar e o movimento da matemática moderna. A gente cercou ali entre 60 e 80, depois a gente voltou para 50, porque é muito importante ver um pouco, né, o pré-moderno para poder falar do moderno. E basicamente a gente focou, né, na análise de determinados saberes geométricos específicos que circularam no Brasil nesse período, em diálogo então, com o contexto francês, que é o professor Marc Maillon, que é associado ao projeto, nosso parceiro internacional então nesse projeto, que deu a continuidade a esse estudo agora, no ano passado para cá, tá? E aí, dentro desse projeto, então, ajudei a alinhavar, né, um subprojeto. Dentre os saberes específicos de interesse da Célia, tinham as transformações geométricas, né, como objeto de estudos. Então, me propus a participar com ela, fazendo uma análise em perspectiva histórica da participação e contribuição das transformações geométricas, desse conteúdo específico, desse saber específico, nas propostas para o ensino de geometria no curso ginasial, naquele período da matemática moderna. Ok? Então, uma primeira pergunta, assim, meio larga, norteadora, para a gente começar a pensar o trabalho, era como as transformações geométricas se integram, participam e são criticadas no processo de construção de uma geometria escolar moderna no curso ginasial naquelas décadas, naquele período, né?
E aí, então, essa conversa foi toda de 2022, final de 2022 para começo de 2023, alinhavamos o projeto, fiz um subprojeto, e aí a gente, a Célia estava chegando em 2022, né, aqui, estava chegando aqui como professora do programa, e aí eu falei, eu gostaria de fazer uma coisa um pouco institucionalizada, porque senão a gente às vezes falta um pouco de motivação, né, para fazer alguns estudos e colaborações e tudo mais. E aí tivemos a ideia, né, eu tive a ideia de propor para a Célia para fazer esse trabalho junto com ela, mas ela na condição de minha supervisora num estágio pós-doutoral aqui no PPG, tá? Então, por isso que eu estou devendo, estava devendo esse seminário, não tem abuso algum, muito pelo contrário, prazer. Bom, por que o movimento da matemática moderna? Eu confesso que na minha falta de familiaridade com a área, né, na minha cabeça tinha assim, muitos estudos já sobre matemática moderna, sobre esse período e tudo mais, mas eu tinha uma percepção, né, relativamente ingênua até, de que eram estudos mais macro, né, mais globais, assim, e eu sempre ficava um pouco naquela perspectiva de queria estudar algumas coisas mais específicas do currículo, né, alguns saberes mais específicos. Mas a Célia me orientou a várias leituras e tomar um pouco perto da literatura sobre os trabalhos, e assim, tem muita coisa ainda para ser estudada, muita coisa para ser compreendida, né, desse período, das influências desse período, de tudo como que a gente pode talvez fazer uma representação histórica desse período, né? Então, principalmente para os alunos ou os pós-graduandos e tal, que não estudam isso, talvez não tiveram oportunidade muito, fiz um breve aspecto assim, um pouco para conhecer o contexto que a gente estava analisando, né? Então, um período de significativas mudanças no ensino da matemática no Brasil e no mundo, né? Um movimento internacional, mobilizou diversos atores em vários países, em vários lugares, matemáticos, professores, pedagogos, psicólogos, educadores em geral. E teve alguns marcos, assim, no Brasil em particular, mas também no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, estava ali uma efervescência um pouco de realização de conferências, seminários, muitos deles financiados e organizados pela OCDE, elaboração de programas de ensino de matemática, criação de grupos de estudo, tudo isso, todos em prol de um trabalho, um propósito de construir coletivamente uma nova proposta para o ensino de matemática, produzir materiais didáticos para essa proposta, novos conteúdos e novas abordagens metodológicas. Basicamente, é um período assim que eu acho que pode ser caracterizado nesse aspecto de querer mudar, né? De querer construir uma proposta curricular para introduzir novos conteúdos e novas abordagens para o ensino de matemática. O professor Wagner Valente nos lembra, né, que nesses períodos, nesses acontecimentos, por exemplo, no movimento da matemática moderna, que aparece esse espaço aí para examinar articulações entre a profissionalização, os saberes, a formação docente e, sobretudo, as tensões entre o campo acadêmico e o campo profissional, que elas vêm à tona e fica ali, né, uma coisa toda de que quem vai tomar o espaço e como é que essas coisas vão ser organizadas, né? Então, ele nos indica que é um período interessante para estudo, porque ali podem surgir e ser explicitadas muitas das coisas que eventualmente a gente não percebe em outros momentos de maior estabilidade, né? E dentro do movimento da matemática moderna, falando um pouquinho especificamente, lá é um pouco geral, né? Mas especificamente sobre a questão da geometria, a gente sabe que a geometria foi um tema central de debates, de embates também, né? Tanto no Brasil quanto internacionalmente. Por exemplo, no seminário do Almon, onde foi se discutir matemáticos e professores, educadores, enfim, sobre essa questão do ensino da matemática, o professor Jean Dieudonné vai lá e fala que se ele tivesse que fazer uma proposta, ele utilizaria o slogan abaixo Euclides, ou seja, tinha que mudar o ensino da geometria. Não era mais para fazer essa abordagem, na opinião dele, euclidiana, ultrapassada, totalmente distante do que eram os desenvolvimentos na área de geometria, na academia, né, na comunidade dos matemáticos e tudo mais. E isso internacionalmente, mas nacionalmente também,
Mas, sobretudo, é porque desde que eu estou na universidade, talvez, na formação de professores, ou até mais fortemente, mais explicitamente na pós-graduação, a gente sabe que aqui no Brasil tem essa fortíssima representação na comunidade de educadores matemáticos sobre o abandono da geometria e a possível responsabilidade do movimento da matemática moderna. Sei que professores não sabiam o que era para ensinar, não sabiam que outra proposta de ensino de geometria, que outra abordagem era para ser feita, e que por isso foram deixando de lado, e a álgebra ia. Mas eles também não sabiam teoria dos conjuntos necessariamente, também não sabiam, talvez, trabalhar com a álgebra por meio de estruturas algébricas, e em todo caso pegou, né? A teoria dos conjuntos pegou, estava em todos os livros, todo mundo fez curso para dar aula, etc e tal. E mais ainda, dentro da matemática moderna, parece que acreditaram aí também um pouco de responsabilidade às transformações geométricas, que era outra, vamos dizer assim, uma das abordagens possíveis para ser feita se a gente quisesse pensar em axiomáticas ou possibilidades para a abordagem da geometria sem ser a euclidiana, né? Essa representação já vem sendo um pouco, acho que não usei uma palavra muito correta, vocês me perdoem, talvez, mas assim, já tem contrapontos sobre esses estudos que foram feitos, né, na década de 70, 80, por aí, já discutindo, né, questionando um pouco qual é a geometria que foi abandonada. Primeiro, foi abandonada de que forma? Por que foi abandonada? E qual é a geometria que foi abandonada? Isso que a gente precisa se perguntar, né? Então, eu entendi ali que, de fato, a gente tinha um terreno, né, pelo menos sentia essa necessidade de retomar, compreender essas diferentes abordagens do ensino da geometria durante o movimento da matemática moderna, suas especificidades e suas particularidades. Me interessei muito, muito, muito mesmo por isso. De uma vez por todas, vou querer estudar, vou mergulhar de cabeça junto com a Célia, que, né, já tem toda uma experiência, uma produção e tal, para eu entender também, compreender como é que foi esse período e que abandono foi esse, como é que a gente pode caracterizar essa abordagem. E por que as transformações geométricas? Primeiro, porque eu tenho um interesse pessoal. Foi o tema da minha tese, o ensino das transformações geométricas, foi o tema da minha tese de doutorado, essa tese para a qual eu fiz um capítulo de história, de gênese e desenvolvimento do conceito de transformação geométrica na matemática. Esse foi o meu primeiro capítulo. Depois fui para o ensino, né? E trabalhei com produção de engenharias didáticas para trabalhar, de fato, com o ensino e aprendizagem desse conteúdo na educação básica. E também porque eu me impressionei muito, porque quando eu comecei a interagir com a equipe do Cabri, que foi onde eu fiz meu doutorado, que é uma equipe francesa que desenvolveu um software, um ambiente de geometria dinâmica, talvez foi um dos pioneiros, junto com o Sketchpad, antes do GeoGebra, né? Uma das coisas assim que era muito natural é que tinha as ferramentas de transformação. Fui lá fazer um estágio, qualquer livro didático que você abria tinha as transformações geométricas, né? Desde os anos iniciais, com algumas ideias relacionadas a espelho, imagens, girar, rodar, arrastar, mas depois era um estudo sistemático. A partir do 6º ano se fazia todas as isometrias, as composições de isometria, a homotetia, tudo isso no Fundamental 2, e depois ia-se para o ensino médio, e aqueles que escolhessem a carreira de exatas, né, que lá tinha essa separação, ainda iam ver os grupos das transformações, estudar do ponto de vista algébrico das estruturas dos grupos das transformações em geometria. E aquilo para mim foi uma super novidade, né? Aqui, vamos fazer uma perguntinha, uma brincadeira que eu sempre faço, né? Vocês, mais jovens, nem tão jovens, melhor ainda, tem várias gerações aqui na sala, né? Vocês lembram de ter aprendido na educação básica, Fundamental 2, ensino médio, o conteúdo de transformações geométricas, isometrias, enfim? O que vocês acham? Levanta a mão quem lembra desse ensino, lembra desse estudo, lembra de que aprendeu? Marcelo, sim? André também? Livro de São Jorge. No ginásio, né? Verdade. Que ano que você fez isso? Não aprendeu nada. A gente
gente vai falar do São Jorge aqui. André, você fez? Você teve? Mais alguém? Teve? Sim, não tem problema, mas assim, eu não tive, eu certeza que eu não tive, e eu achei aquilo assim, nossa, tem uma diferença no Brasil, com a França, né? Eles fazem um enfoque bastante. E, por exemplo, não tinha os casos de congruência do triângulo nos livros didáticos franceses, né? No final da década de 90, quando eu estava lá fazendo doutorado. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Então, é um tema que eu tenho um certo interesse, uma certa. Realmente, eu tenho muita paixão por estudar isso daí. Ainda mais depois vieram esses ambientes de geometria dinâmica, com essas ferramentas todas de transformações geométricas que a gente viu hoje, né, pessoal? Aí ficou uma coisa mais ainda instigante para a gente analisar o potencial, ver aquilo ali para o ensino, para a aprendizagem e para a formação de professores. Então, e a Célia também estava interessada em trabalhar alguns conteúdos, alguns saberes específicos, dentre eles as transformações geométricas, porque foi uma coisa que teve muita ênfase na matemática moderna. Já é uma recomendação antiga, do primeiro movimento de modernização do ensino, lá no começo do século com Felix Klein, na verdade, né? Então ele propõe que o ensino da geometria deveria ser feito por meio das transformações geométricas, da geometria das transformações. Então, as transformações ganham destaque ali no movimento da matemática moderna, né? E sobretudo pela possibilidade que elas apresentam, né? Que o estudo apresenta, com a abordagem algébrica, que era um aspecto central na matemática moderna, né? De você articular geometria e álgebra, né? E usar da linguagem algébrica, das noções de estrutura, de relações de equivalência, etc. Tal, para trabalhar os conceitos da geometria, né? Então elas apareceram nos programas brasileiros já em 31, né? Talvez por essa influência, por essa recomendação do primeiro movimento, então na Reforma Campus, a partir das ideias do Klein, no início do século XX, e com foco na noção de função, porque afinal de contas, as transformações a gente pode aprender, vamos dizer assim, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes enfoques. Mas um deles, que é talvez o mais recorrente, assim, é que transformação geométrica nada mais é do que uma função em geometria. Né? Ao invés de trabalhar com funções com domínios numéricos, eu vou trabalhar com funções com domínios que são conjuntos de pontos, plano, espaço, figuras e tudo mais. Então, tem um pouco essa conexão muito forte da gênese do conceito de que transformação tem a ver com função, e já que função entrou no programa de 31, né, muito pelo movimento do Euclides Roxo, né, Célia, do Colégio Pedro II, então as transformações vieram no bojo ali para fazer essa articulação geometria-álgebra já no ensino. Mas elas perderam um pouco de fôlego na função SAI, depois do 40, na próxima reforma, 42, Capanema, e 51, Simões Filho. E aí ela fica um conteúdo meio isolado lá no livro, né, não se sabe muito bem qual é o papel ou qual é a contribuição do ensino daquelas transformações, só tem translação e rotação, simetria meio que desaparece, e a gente não entende muito bem qual é a proposta para aquele conteúdo nos livros didáticos de 40 e 50. Reduz enormemente, tem livros que tem até um capítulo que só tem a parte teórica, vamos dizer assim, da definição e propriedades dessas transformações, não tem nenhum exercício, como se não fosse um pouco para os alunos praticarem ou aplicarem em exercício e tudo mais. Então, achei que era super importante compreender como que a tendência de incorporar as transformações geométricas foi apropriada nos livros didáticos das décadas de 60 e 70, no auge ali da matemática moderna. Né? Então esse foi assim, todo o contexto, todas as conversas, para até alinhavar tudo e tal. E a gente partiu para fazer o projeto, para desenvolver o projeto, né, Celinha? Não está mais indo? Agora foi. Em relação aos fundamentos teórico-metodológicos da pesquisa, né, a Célia, como todo mundo sabe, trabalha bastante na perspectiva da história cultural. Em particular, a gente trabalhou com a noção de apropriação, do Chartier, cultura escolar, do Uriah, obviamente, né? E as nossas principais fontes de estudo foram as normativas curriculares daquele período e os livros didáticos.
Só que, como eu estava um pouco entrando nessa seara, eu senti muita dificuldade de voltar um pouquinho para trás, né? Tipo assim, e antes, para eu entender o que está sendo proposto, as eventuais mudanças, enfim, se é que tem outra proposta, como é que elas vão se integrar, como é que os autores vão se apropriar dessas ideias modernizadoras para o ensino de geometria, eu queria saber um pouco como é que estava antes. Então a gente fez também uns estudos preliminares, eu batizei de estudos preliminares, eu e mais um orientando, das normativas da década. A gente revisou um pouco as 3 reformas, mas a gente ficou mais nas normativas da década de 50, da reforma de 51, e nos livros didáticos também dessa época, né? Tem um outro artigo que a gente publicou na revista RIPEN, que, embora não seja especificamente transformação geométrica, as transformações geométricas depois elas meio que se aproximaram da questão da geometria dedutiva, né? Porque, hipoteticamente, a gente pensou que a abordagem via transformações era para, então, fazer uma entrada na geometria dedutiva de forma mais intuitiva, mais experimental, usando as transformações geométricas. Depois a gente vai ver que não foi bem assim, né? Mas tinha essa hipótese inicial. Então a gente foi para as normativas e para os livros, né? E aí a gente ficou um pouco justificando, estudando, eu estudava, né, um pouco essa parte da importância de se estudar as normativas, né? Esse autor, Gonçalves Neto, diz que o estudo da legislação é componente importante de toda a pesquisa socioeducacional, sem o que não se consegue aprender todas as dimensões do processo histórico. As representações explicitadas na legislação não se resumem a prescrições aleatórias, pois estão embasadas numa visão de escola, conhecida ou imaginada, que se pretende implementar, né? E tem vários outros autores que vão discutir essa questão da importância das análises e da compreensão desses documentos, né? Com relação aos livros didáticos também, né, a gente sabe, na perspectiva da história cultural e da cultura escolar, são veiculadores de mensagens, atuam como transmissores de determinadas visões da sociedade, da história e da cultura. O livro didático é, em primeiro lugar, o portador dos saberes escolares, um dos componentes explícitos da cultura escolar. De modo geral, o livro didático é a transcrição do que é ensinado, ou do que deveria ser ensinado, em cada momento da história da escolarização. Em cada momento da história da escolarização. Então a gente ficou um pouco, né, se apropriando também desses conceitos, da importância desses estudos e dessas fontes para o estudo histórico, né, para a narrativa histórica. Chervel diz que em momentos de mudança, então, linkando de novo com a matemática moderna, né, em momentos de mudanças e novas abordagens, os livros didáticos ganham destaque, porque eles que, meio que assim, eles é que vão traduzir as propostas inéditas, né? As coisas novas que estão aparecendo aí, acaba chegando ao professor e chegando ao aluno na escola por meio dos livros didáticos, sabendo que o livro didático tem uma importância extremamente importante no nosso país em particular, assumindo diversas funções, como a Ana Paula Perovano fez um estudo maravilhoso que eu recomendo a todos, a gente leu e discutiu no grupo, né? E com várias funções, mas uma delas é essa, né? De chegar e auxiliar o professor para entender o que está chegando de novo aí. E o Wagner Valente, desde 2008, fez um artigo muito interessante, onde ele mostra, e ele arrisca concluir, que talvez seja possível dizer que a matemática, a disciplina matemática, se constitua na disciplina que mais tem sua trajetória atrelada aos livros didáticos. Parece que você vai falar de matemática do ensino, matemática escolar, matemática da escola, matemática que se ensina, matemática que se aprende. Parece que a história do livro didático está impregnada ali com a própria história dessa educação matemática, né? Bom, em termos de metodologia, aí como que a gente faz pesquisa, como que faz narrativa histórica, como é que constrói uma representação do momento histórico, né? E, então a gente pensando, eu trabalhando muito nessa coisa da metodologia, né? Como é que é esse método, como é que eu vou fazer pesquisa histórica, o que é ser historiador, né? Ainda já aprendi, já acabou meu pós-doc, mas a gente tem que continuar, porque ainda estou aprendendo, ainda estou me sentindo aprendiz. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos um pouco pegar os livros, né? Porque eu tinha aquela coisa, eu tive experiências de pesquisa com o livro didático, tanto no mestrado quanto no doutorado. Não era histórica, era de livros
do presente, né, daquele momento presente, mas eram todas voltadas para uma análise para caracterizar os objetos matemáticos constantes nessas fontes, não para fazer um estudo histórico, né? Então, eu tenho, quando a gente trabalha com engenharia didática, na perspectiva do Rousseau, a gente tem que fazer uma análise preliminar, né? Tem que fazer uma análise a priori de cada situação didática que você formula, elabora e quer propor para a sua experimentação, para a sua engenharia. E nessas análises a priori, tem alguns estudos que você meio que assim tem que fazer, que é para caracterizar esse objeto de ensino que você está envolvendo na sua engenharia. Então, eu tinha experiência de trabalhar com livro didático, mas nessa perspectiva, que é completamente diferente, né? Então, a gente vai tentar entender como é que aquele conteúdo, aquele objeto de estudo, ele se caracteriza naquelas obras. Se há similaridades entre as obras, se há muita diferença, e o que tem de essencial. Então, a gente faz estudos em geral dos programas, dos livros didáticos, das avaliações, se tiver possibilidades, vários estudos para ficar cercando sobre todos os aspectos, epistemológico, didático e cognitivo, aquele objeto de ensino. E aqui não tem toda essa similaridade com a pesquisa em história, né? E eu ficava um pouco pensando assim, eu preciso ter critérios, eu preciso saber perguntar, né, para a fonte, né? Precisa fazer a fonte falar, mas eu tenho que fazer as boas perguntas. E aquilo foi todo um exercício, assim, de como é que a gente vai fazer uma análise dos livros didáticos. E a primeira coisa foi, bom, vamos fazer um exame, vamos fazer um levantamento de quais são os livros, fazer essa escolha, pautadas em critérios, obviamente, mas vamos começar a olhar. Porque talvez essas ideias de critérios ou categorias, vocês chamem como vocês quiserem, mas que norteariam essa análise dos livros, pudesse ser emergente a partir desse estudo meio preliminar aí das obras, né? Então, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês é esse estudo que a gente fez, onde a gente examinou 4 coleções distintas para comparar, né, para entender como cada autor compreendeu e se apropriou os ideários do movimento da matemática moderna, especificamente relacionado ao ensino de geometria e do conteúdo de transformações geométricas. Tá? Obviamente, a gente adotou uma postura qualitativa da pesquisa, na perspectiva de Fernandes e Garnica, dialogando com o objeto de investigação, que eram as transformações, né? E aí, uma das primeiras coisas da história cultural é você realmente, né, compreender e entender todos os elementos ou os principais elementos que caracterizam aquele contexto, né? Então tem que entender um pouco o que aquele autor na década de 60, né, naquele momento de movimento internacional, de movimento sociopolítico, econômico, brasileiro e tudo mais e tal. Então eu parti, né, orientada pela Célia, a gente fez um estudo das principais ideias da proposta modernizadora. Então tinha que entender o que estava sendo proposto ali, o que estava sendo cogitado, o que estava sendo, né, o que estava no burburinho ali. E a gente fez o que eu digo uma ampla, né? A gente pegou os 3 trabalhos principais, a tese da Beatriz D'Ambrosio, o trabalho me ajuda aí, Célia, da Búrigo e a última, a Pavanel. Isso. Pegamos esses trabalhos, dissertações, teses, vamos lá, vamos estudar, vamos entender como que esses estudos apresentam, então, né, esse contexto, essas ideias modernizadoras discutidas naquele momento, tá? Mas ali a gente teve um pré também, a gente fez então a década de 50, algumas coisas e tal, e depois o moderno. Então, em termos metodológicos, foi um pouco isso. Vamos fazer uma ampla revisão de literatura, porque a revisão de literatura vai dar um suporte para a gente entender, dentre essas principais ideias modernizadoras, aquelas que conversam com o nosso objeto, que a gente possa tentar cercar aí dessas ideias para ver como que os autores recebem, se apropriam e apresentam nos seus livros didáticos, né? Depois teve uma seleção justificada das obras, a Rúbia sabe, né? Pessoa chata, que todo mundo que vai fazer análise de livro didático, seja em qualquer perspectiva teórico-metodológica, seja em qualquer nível, eu viro lá, primeira coisa na banca, justifique a sua escolha, porque esse não, porque é autor A e não autor B, porque é autor C e não autor D. Então,
a Célia também super rigorosa nesse aspecto, então vamos lá. Como é que a gente seleciona, justifica as obras e estuda o seu contexto? Quem são esses autores? Qual a formação desses autores? Que influências eles podem ter tido naquele momento? Então, São Jorge foi fazer um estágio nos Estados Unidos. Volta, cria o GM, 1961, né? Traz os livros do MSG para serem traduzidos aqui, para serem, né, discutidos, pensados, usados nas suas formações do GM. Vai fazer material, vai fazer curso para professor, vai começar a fazer circular essas ideias, né, modelizadoras e tal. Então, a gente tem que entender em que contexto aquele livro aparece, como que é o seu autor, quais as influências que ele tem, qual a editora que ele publicou e tudo mais. Então, fazer esse estudo, né, contextual aí de cada obra. Aprendi pra caramba, várias coisas interessantíssimas. Tive prazer de me aproximar novamente. Eu já tinha me aproximado um pouco quando eu estava na PUC, mas depois a gente, né, a vida é meio louca, mas a professora Lucília Bechara, né, vamos nos aproximar uma autora viva, vou analisar o livro dela, né, vamos lá fazer entrevista e tal. Então a gente foi cercando aí. E fizemos análise do conteúdo dos livros, num primeiro momento, essas questões meio grandonas mesmo, meio abertas, né? Como as TGs, transformações geométricas, foram tratadas nas quatro obras, as semelhanças, as diferenças na abordagem. Gente, eu tinha uma hipótese assim, bem ingênua, sem muita respaldo, mas uma hipótese de trabalho, que eu achava que não ia ter tanta diferença, assim. Achava que, porque hoje a gente tem um pouco essa percepção, né? Parece que os livros, assim, até a gente brinca, às vezes não sabe quem copiou quem, né? Parece que, assim, tem uma certa semelhança, tem algumas coisas que a gente vê aparecer em muitas obras e tal. E eu fiquei um pouco, assim, curiosa, né? Como os saberes do campo acadêmico e os saberes do campo profissional, voltando lá na perspectiva do Valente, né? Foram balizados nas referidas produções didáticas. Que influências esses autores tiveram? Eles estavam em que campo, mais ou menos? Mais pendendo para um, mais pendendo para outro? Como é que é essa coisa? O pessoal não sabe que eu estou indo seminário. E aí, essa revisão da literatura, a gente fez o estudo das normativas curriculares, e aí começou a proteger os livros, foi aparecendo alguns elementos que nos orientaram para fazer os critérios ou as categorias de análise para cada livro, né? E aí a gente ficou com essas três aí: abordagem das transformações geométricas como objetos de ensino. Então, como eu falei para vocês, elas podem ser vistas como funções, elas podem ser vistas como propriedades de figuras, né? Simplesmente eu vou trabalhar um pouquinho mais próximo da geometria euclidiana, mais incluindo transformações geométricas. Elas podem ser elementos de um grupo de transformações, de um grupo de isometrias, enfim. Então, elas podem ser aprendidas de várias maneiras, ou você pode imaginar abordagens que enfatizam determinados aspectos mais do que outros, enfim. Então, a gente percebeu que nesses debates, nessas ideias veiculadas e nas normativas, tinha um pouco essa perspectiva de aproximar o conceito de transformação geométrica como sendo função. Então, a gente olhar como o conceito de TG é definido nos livros, se e como é relacionado ao conceito de função e quais propriedades são destacadas. São estudadas as propriedades do objeto de transformação geométrica ou não. A segunda categoria é como é que elas se articulam, as transformações geométricas, com a geometria euclidiana, o chamado meio clássica, que já era ensinada. Vai mudar os axiomas? Vai fazer uma geometria das transformações? Vai fazer uma geometria com transformações? Vai fazer uma coisa justaposta? Então vai dar a geometria euclidiana, mas vou incluir os conteúdos de transformações geométricas, né? Se e como se relaciona com o conceito, por exemplo, de congruência de figuras. Porque eu tinha visto lá na França que eles não tinham casos de congruência de triângulos nos livros didáticos, quando eu fui para lá. Tinha as transformações. Por exemplo, fazer uma prova os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes, nós fazemos aquela bem clássica, usando as ferramentas principais que a gente sempre ensinou em geometria aqui no Brasil, antes da matemática moderna, durante e depois, que são os casos de congruência de triângulo. Os casos de congruência de triângulo, os casos de semelhança de triângulo, são as ferramentas quase que número 1
da geometria do fundamental para poder fazer geometria, dedução, provar e justificar as propriedades geométricas das figuras que a gente estuda, sobretudo triângulos e quadriláteros, né? E lá na França não tinha, mas tinha transformação. Lá eles falam o quê? Ah, todo triângulo isósceles tem um eixo de simetria. Se é eixo de simetria, isso aqui vem aqui, esse aqui vem aqui, congruência dos ângulos da base, né? Tem um eixo de simetria, significa que a figura é invariante quando eu aplico uma simetria axial nela. Então ela vai nela mesma quando eu faço uma simetria axial de eixo, aquela altura lá. Então a gente queria ver isso, como é que estava aqui no Brasil. E por fim, sequenciamento, né, as escolhas que os autores fizeram, sequenciamento dos conceitos estudados, houve uma certa uniformização, todo mundo apresentou as mesmas ou não, e que ordem que eles apresentaram, porque você pode também fazer várias abordagens, partindo de isometrias e depois particularizando. Não, particulariza primeiro e depois constitui um grupo no final para generalizar, enfim, tem várias possibilidades. Então, percebe que aqueles estudos que a gente fez da revisão da literatura, mais esse primeiro olhar nos livros, vai dando esses insights para a gente perceber, talvez, quais são essas categorias, esses critérios que podem nos fornecer alguma coisa para responder a nossa questão de pesquisa, né? E aí, na época, então, também tinham várias propostas para uma geometria moderna, né? Diferentes propostas para modernizar a geometria estavam circulando aí, não só no Brasil, como fora do Brasil. E, em geral, buscavam uma certa articulação com a matemática do século XX, que era um dos objetivos, vamos dizer assim, da matemática moderna, de aproximar a matemática da escola da matemática acadêmica ou produzida pelos matemáticos. E, na época, esse matemático americano, Fair, apontava duas tendências para o ensino da geometria. Uma era da tradição euclidiana, mas com seus axiomas um pouco modificados, né, os axiomas de Euclides um pouco modificados, que é a proposta de Birkhoff. Depois ela foi complementada por Moise, né, um autor que a gente também gosta muito aí nesse período e tudo mais. E participou do SMSG, né? E conservando a geometria euclidiana, corrigindo seus defeitos lá, que a gente sabe que a obra de Euclides tem seus defeitos, né? Teve a crise dos fundamentos no século XVII, e depois Hilbert é que vai resolver a parada, complementando com os axiomas, por exemplo, de continuidade da linha, da circunferência e tudo mais, né? E a introdução dos números reais, que a gente põe a régua, a gente põe o transferidor nessa geometria, né? Ela é métrica, tem a métrica. Ou o desenvolvimento da geometria via transformações geométricas, que é a proposta do Felix Klein, que eu já falei desde o começo, que é a geometria euclidiana como estudo das propriedades invariantes sobre o grupo das semelhanças. E esse grupo das semelhanças envolve as semelhanças homotetias e as isometrias. Por isso que a gente vai estudar a congruência e a semelhança a partir desse grupo, né? Então a gente ficou com esses elementos ali. E o que será? Para onde foram esses autores? Eles tiveram acesso, isso aí circulou? Para que lado foram? Que lado penderam? Que geometria eles apresentam? E aí a gente foi um pouco escolher as obras. Ah, não veio meu quadro com as obras. Peraí, eu vou para frente, talvez... ficou no lado errado. Ficou na posição errada, depois eu volto. Então, as 4 obras são essas daí. Vou justificar por que a gente escolheu. Primeiro, Oswaldo Sangiorgi. Precisa justificar muito? Não, né? Foi para os Estados Unidos, cria o GEM, das lideranças do movimento no Brasil. Não tem a menor dúvida, já tem todos os estudos que a gente possa imaginar do papel desse cara no movimento da matemática moderna. E ele, a primeira coleção, escreve sozinho, né? E lança lá, em 64, acho que é o primeiro livro. Esse é de 67, que é o volume 3. Por que a gente pegou o volume 3? Porque o volume 3 é a introdução da geometria dedutiva. É ali que começa. Seria equivalente hoje, terceiro ano do ginásio, na época, né? Seria equivalente hoje ao 7º, 8º, talvez, mais 8º, né? 13, 14 anos, tá? Então, o Sangiorgi, que estava ali, né, como um das lideranças, publica pela Companhia Editora Nacional, é presidente do GEM, membro do GEM, faz formação à torta, à direito, tudo mais, não dá. Então a gente pegou o livro dele, que já tínhamos analisado comparativamente ao de 50.
a gente analisou de 50 e de 60, mas aqui eu só vou falar de 60. Aí o Benedito Castrucci, professor, catedrático da USP, catedrático da área de geometria, né? Membro do GEM, dava os cursos lá para os professores de geometria e de todas as, entre aspas, todos os assuntos da matemática moderna que precisavam formar os professores, que se achava que os professores não tinham muita familiaridade, muito contato, né? E o Alcides Boscolo é um professor, também membro do GEM, né? Também membro do GEM, professor da rede pública estadual de São Paulo, e provavelmente foi aluno do Castrucci, alguma coisa assim, na USP, não sei direito, mas se juntou a ele para... Aliás, o Castrucci fala que ele não tinha pretensão de escrever livro, dá a impressão que ele foi convidado, os outros que convidaram, e ele falou, bom, já que está convidando, eu topo, vamos fazer livro. Mas ele não teve a iniciativa por si próprio, né? Então aparece esse livro de 70, né? Da editora FTD, aqui de São Paulo, e ele também pode ser considerado um membro muito presente ali naquelas ideias modernizadoras. Aí publica o livro, vamos ver o que apresenta ali. O terceiro é a da Marta Souza Dantas, né? A Marta foi fazer um estágio na Europa, né? Também volta. O Omar Catunda, que era professor da USP, se aposenta, vai lá para a Bahia, criar o Instituto de Física e Matemática na Universidade Federal da Bahia, não sei o quê. Ela dava aula lá, professora de didática, fazia a formação de professores, trabalhava com os professores do Colégio de Aplicação, juntou esse grupo e eles fizeram o Ensino Atualizado da Matemática, curso ginasial volume 3. E também a gente escolheu esse apesar, todos os três outros são de São Paulo, que também é um estado, né, que tem peso nesse período aí. Né? As editoras estão aqui, o São Jorge está aqui, etc. e tal. E eles são o único grupo fora de São Paulo. Publicou pela Edarte, mas ela fez o trabalho lá na Bahia. E a gente tipo assim, já conhecia esse livro de longa data e tudo mais. E falava assim, é um livro que caiu na minha mão não sei quando, é um livro que faz geometria das transformações. Né? Então vamos ver como é que é isso daí. E o Omar Catunda era um professor da USP, então, que foi lá. As outras eram professoras, algumas do Colégio de Aplicação da Federal da Bahia, outras da rede pública estadual, alguma coisa assim. E eles publicaram esse livro, a gente escolheu também. E o outro é o curso moderno de matemática para o ensino de primeiro grau. Aí já, como é 75, já mudou a lei, né? Os estados têm autonomia, já virou, o ginásio já virou ensino de primeiro grau de 8 anos. Então essa aqui é um pouquinho mais recente, mas mais ou menos a mesma idade, o mesmo volume e tudo mais. Sétimo ano, sétima série, né? E a Ana Verbuck, a Franca Cohen, a Lucília Bechara, a Núcia Libero e o Jaci Monteiro. Elas já tinham feito uma coleção do primário. Elas eram membros, a Lucília e a Núcia, né? Já eram membros do GEM, faziam formação e tal, foram convidadas pela editora. O GEM foi convidado pela editora para fazer a coleção do primário, porque o movimento começou muito mais fortemente preocupado em preparar melhor os estudantes para chegar na universidade, e era do secundário. A grande reforma era do secundário, mas foi naturalmente descendo, né? Porque não dá para ficar, muda aqui, não muda aqui, como é que fica, né? Então, queria fazer a formação de professores do primário, elas já trabalhavam com os professores do primário, no grupo do GEM, etc. e tal, professoras, licenciadas, trabalharam em escolas públicas ou escolas públicas de ensino fundamental e médio e tal. Fizeram esse livro, tá? Então a gente pegou esses 4 exemplares aí, 3 de São Paulo, 1 da Bahia, mas todos eles têm uma característica importante. Falando um pouquinho dos seus autores, agora eu vou voltar para lá, sobre os autores, né? Todos eles têm figuras ativas no GEM. Não, todos eles não. Todos eles têm ou autor, ou supervisão de... Oi? Só o da Bahia que não tem, né? Mas os 3 outros têm figuras ativas no GEM, com variadas formações e experiências, e a gente pode observar que, sim, dá para tirar dali 2 grandes grupos, 2 grandes campos. O grupo 1 são os representantes do campo acadêmico. Eu diria que são os representantes um pouco da academia. Por quê? São todos professores
catedráticos da USP. O Omar Katunda, que supervisionou o livro da Marta, foi autor do livro da Marta, desculpa. E ainda o nome dele aparece em primeiro lugar, tá? O Benedito Castrucci é da USP também, o Jaci Monteiro, algebrista da USP, supervisionou o livro do Gruema. Eu vou chamar Gruema, que é a sigla do livro da Lucília Bechara, Manúcia, etc. e tal. Então, eu diria que os representantes desse grupo são esses professores, doutores, catedráticos, que são da Sociedade Paulista de Matemática, aqui em São Paulo, né? São os matemáticos da academia da universidade. E o foco, né, é o conhecimento da matemática do século XX, o rigor, a precisão da matemática moderna. Eles apareciam ali um pouquinho como guardiões de que essa matemática moderna seria, né, apresentada aos professores com certa correção conceitual, com um certo rigor que a matemática exige, podia fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa, sabe? E o papel dos livros era isso, a garantir uma certa apropriação de correção conceitual, talvez, e formal dos novos conceitos, dos novos conteúdos que estavam sendo propostos, né? O grupo 2 já é de representantes do que a gente chamou do campo profissional, né? A formação deles é licenciatura ou curso de matemática na época, né? Para serem professores e são atuantes da educação básica, da escola, quando estavam formando professores e tudo mais, que são representados pelo Oswaldo San Giorgio, Alcides Mosco, Lucília Bechara, Manúcia, Marta Souza Dantas e as professoras de Salvador, daquele outro grupo lá do terceiro livro, né? O foco deles, ou o aspecto que a gente pode tentar perceber nessa participação, é de profissionais experientes de sala de aula, que conhecem a cultura escolar e práticas pedagógicas, porque eles são professores de matemática e formadores de professores, né? E o papel ali que eles podiam mais contribuir na produção dos livros seria meio que traduzir os ideais da matemática moderna para a realidade do ensino básico para a sala de aula de matemática das escolas brasileiras, né? E a interação entre esses grupos, de certa forma, moldou, né, a inserção das transformações geométricas nos livros didáticos, ou seja, eles influenciaram qual abordagem, ou de que maneira essas transformações iriam aparecer nessas obras, na interação entre os sujeitos desses dois grupos, né? O pessoal lá da faculdade, da universidade, e o pessoal da coisa. Então agora estava certo? Bom, vamos dar uma olhadinha no livro do professor San Giorgio. A gente pega o livro e vai olhar no índice, além do prefácio e tudo mais, né? Ler tudo lá para ver como é que ele abre essa obra. Primeiro livro de matemática moderna, matemática curso moderno para o ginásio, terceiro volume. Então olha lá, os capítulos de geometria, capítulo 3, estudo das figuras geométricas, tem primeira parte, segunda, terceira e quarta, estudo dos polígonos e da circunferência, também várias partes. Onde estão as transformações geométricas? Num apêndice, né? O livro tem 314 páginas, 195 páginas desses capítulos são dedicadas à geometria, que corresponde a 63% do livro, tá? Do montante de páginas do livro. E as transformações geométricas estão num apêndice de 14 páginas, mesmo de 5%. Diz alguma coisa isso para vocês? Essa informação, assim? Sem ter o contexto, sem ter analisado? Diz? Se tiver tempo de dessa matéria, dessa matéria. Nem isso mesmo, né? A gente que é professor sabe. Botou no apêndice, é obrigatório? Quis dizer que o autor dá uma extrema importância a esse conteúdo? Talvez não, talvez vamos ser também, né? São radicais, mas dá para levantar. É um indicador. É um indicador. Estava lá, circulando, né? Talvez assim, vou fazer um livro com as ideias da matemática moderna, vou deixar a transformação de fora, mas será que é o foco? Será que é o... né? Vocês vão ver que não. Por que ele fez essa escolha? Então, olha só, ele faz lá, começa pela translação, né? E é tudo correspondência entre pontos, depois ele faz transformação no plano, transformação de figuras planas, adição de translações.
né? Então ele vai compor translações, mas não pela operação de composição, pela operação de soma, porque é vetor, né? Soma de vetores. Aí lá, como é que se determina a soma de dois segmentos orientados? Faz lá. E depois, olha só, você pode verificar como exercício que vale as seguintes propriedades para quaisquer translações T1, T2, T3. Vou falar aqui assim porque fica mais fácil. Associativa, elemento neutro, elemento inverso e comutativa. Logo, o conjunto das translações no plano, com relação à operação de adição de translações, tem estrutura de grupo comutativo. Faz exatamente igual para a rotação, tá? Exatamente igual. Rotação no plano, rotação de figuras, composição é soma de ângulos, de rotações, e aí também é grupo comutativo. Se vocês viram lá no índice, estava lá escrito, né? Ó, não dá para enxergar. Está escrito o primeiro tópico, está escrito grupo das translações, segundo tópico, grupo das rotações, terceiro tópico, simetrias, tá? Aí ele faz igualzinho a rotação, mas a simetria já é mais da nossa época, já é mais convencional mesmo. Define simetria axial, olha lá, se o ponto está no eixo é ele mesmo, se o ponto está fora, ela é mediatriz, né? Fala lá do eixo de simetria e tal. Transformação do plano, que a cada ponto faz corresponder o seu simétrico, que é aquilo que acabou de definir, com relação a uma reta denominada simetria axial. Faz uma aplicação, faz um problema de construção bem bonitinho, de bilhar, para aplicar esse conceito de simetria. Detalhe, ele fala de transformação com um itálico aqui, sem sequer ter falado antes, né? Não falou em nenhum momento o que é transformação geométrica. Então a gente inferiu que ele quer dar um caráter mais informal mesmo, né? Sem precisar definir o que é uma transformação plana. E transformação é uma palavra um pouco diz por si só, tá? Simetria central também, vai fazer uma definição mais clássica, que a gente conhece, que aparece em livros de hoje e tudo mais. Não faz grupo de simetria, por exemplo. Podia fazer grupo de simetria, né? Ou podia fazer as composições das simetrias que levam às outras transformações. Não faz, termina aí. E olha o que está escrito no prefácio. Finalmente, ele está apresentando a obra, né? Falando para os alunos o que eles vão estudar, como eles vão estudar. E ele fala tudo no penúltimo parágrafo, fala assim, finalmente, está falando do livro dele, como é bom esse livro novo, de matemática moderna, e ele fala assim, finalmente vem um bom bocado do livro, o estudo da geometria. Atenção, o estudo da geometria é um bom bocado. Você sabe o que é bom bocado? Sabe? É um doce, sabe? Não, tem geração que não sabe. Perguntei para os alunos, eles não sabiam o que era bom bocado. Você tem que explicar, porque senão é um doce muito gostoso e tal. Então, vem quase como se fosse a cereja do bolo, né? Agora, não será mais preciso que você decore enfadonhos teoremas. Por que ele está falando isso? A gente estudou a década de 50. O que era o livro de 50? Teorema do começo ao fim e suas demonstrações. E a gente tem estudos que mostram que inferiram que os alunos decoravam os teoremas mesmo, as provas dos teoremas, demonstrações do teorema, que caíam na prova, era ali que eles se safavam um pouco de tirar ponto e nota na prova de matemática, né? Então, agora não vai mais decorar teoremas e mais teoremas, contra o que, erradamente, alguns colegas mais adiantados costumavam prevenir. Seja, pois, muito feliz nesta viagem, um maravilhoso país da geometria, e até a quarta série. Tem esse terceiro volume, a nosso ver, São Jorge, grande responsabilidade na iniciação geométrica, dedutiva dos alunos da escola secundária. De fato, é nesta fase do curso que os conhecimentos geométricos devem ser aprofundados, de modo a permitir uma assimilação segura aos alunos, dentro de uma técnica demonstrativa, acessível e uniforme, tanto quanto possível. Qual é o interesse de São Jorge quando a gente lê isso no prefácio do livro, e aqui acho que é do manual, se eu não me engano. Eu acho que é do guia do professor. Uma primeira inferênciazinha que a gente pode dizer, São Jorge não se preocupou em mudar a axiomática, em articular ou introduzir as transformações. Botou lá uma apêndice, porque talvez tinha que constar, tinha que estar lá. Foco dele, propósito dele é introduzir os alunos à geometria dedutiva. Sério, eu vou jogar isso aqui lá numa coisa que eu não consigo nem abaixar o negócio. Que nervoso. Tá, já vou terminar. Terminar não, vou passar. Tá? Bom, então, vou só acelerar um pouquinho. Vão pegando aí as ideias, tá bom? Castrucci
Estava junto lá com o colega, São Jorge, era do GEM, botou no apêndice também. Tem 152 páginas dedicadas à geometria, 51% do livro, 16 páginas no apêndice, 2 a mais que o São Jorge. Mas embora ele põe no apêndice, é bem diferente, é bem diferenciada a abordagem que ele faz, tá? Ele começa com ele começa com isometria, saiu errado. Desculpa, deixa eu ver, cadê a isometria? Não pus. Ele começa definindo o que é uma transformação geométrica, literalmente, tá? Uma correspondência bionívoca, que a cada ponto faz corresponder a um único ponto por uma certa lei geométrica. Depois ele vai fazendo simetria central, simetria axial, translação, rotação e tudo mais. Então, só umas páginas para vocês verem, né, as definições, propriedades. A simetria central na isometria. Simetria central conserva alinhamento. A simetria central conserva a distância, se a isometria já é distância, conserva ângulo, sei lá. As propriedades da transformação, tá? Então, é um aspecto funcional, porque ele define como função e faz as propriedades dessa função, como é que ela se comporta quando você aplica determinados conjuntos de pontos. Simetria axial, composição de translações, então ele vai fazer grupo, mas ele não vai fazer pela soma, ele vai fazer pela composição. Função, composição de funções, tá? Os livros do São Jorge e do Castrucci, ambos destinam o estudo das TGs para o apêndice. A abordagem realizada é evidentemente distinta, tanto na ordem que as TGs são apresentadas e fundamentalmente na abordagem. O Castrucci propõe um tratamento funcional, identifica os invariantes de cada transformação, define isometria e finaliza com as estruturas de grupo comutativo das translações e rotações, em relação à operação de composição. E esse grupo comutativo é o que o São Jorge inicia. É a primeira coisa que ele faz no livro dele, tá? Então, embora aparentemente a ênfase está ali mais ou menos próxima, ambos no apêndice, a abordagem é bastante diferenciada, tá? O livro da Marta tem 96 páginas dedicadas à geometria, de um total de 130 talvez, 72% do livro. E aqui tem capítulo 3, geometria afim do plano, capítulo 4, geometria euclidiana, distâncias e polígonos. Na geometria afim, você já vai ver lá translações no plano, dilatações, espaço afim, vetores dependentes e independentes, LILD, transformações no plano afim, grupo afim elementar. E aí no quarto capítulo começa com a simetria, porque aqui é geometria afim, aqui é geometria euclidiana, tá? Simetria axial, rotação, projeção ortogonal, rotação, enfim. Esse é um livro que optou por tentar fazer uma articulação e apresentar a geometria euclidiana por meio do estudo das transformações, que estão em todos os capítulos de geometria, desde o primeiro até o último, tá? Só para vocês terem uma ideia como é que é, eu não peguei a página certa, vocês me desculpem, eu ia trocar e acabei esquecendo. Queria que vocês vissem que tem uma página, um dado momento, que tem a definição bonitinha, como ela faz essa diagramação de coluna. A definição do espaço vetorial pega 2 colunas dessa, com todos os axiomas de definição do espaço vetorial, no volume 3 do ginásio, tá? Para alunos da educação básica. Então, se você olhar aqui, ó, o conjunto das translações e simetrias pontuais forma um grupo de transformações do plano sobre si mesmo. Toda a figura F, então faz grupo, as transformações são elementos de grupo, vê as propriedades e tudo mais. Mas quando ele vai para a euclidiana, também ele vai começar a fazer toda essa articulação. Então ele preparou o terreno e agora ele vai fazer a geometria euclidiana e muitas coisas são baseadas nas transformações que ele apresentou anteriormente. Inclusive, por exemplo, a demonstração dos ângulos, da congruência dos ângulos da base de um triângulo, que é feito por simetria, tá? Então, o que ela coloca nesse trabalho da Célia com a Camargo? A redação dos novos textos foi viável porque contamos para isso com a colaboração de Omar Catunda, que aceitou, inclusive, a proposta que lhe fizemos de usar na abordagem da geometria as transformações geométricas, recomendação centenária feita por Félix Klein no século passado. Está bem claro que a professora Marta Dantas, junto com as demais coautoras, fizeram a proposta para o professor Omar Catunda para fazer a apresentação da geometria
na abordagem das transformações geométricas, tá? Então, o livro, as transformações estão presentes em todos os capítulos, tem uma grande quantidade de novos conceitos para o nível ginasial, espaço vetorial, plano afim, grupo afim e elementar, e esses conceitos são fundamentais para definir as figuras congruentes e semelhantes. A geometria euclidiana, naquele capítulo, conceito de congruência ampliado por transporte de figuras via transformação geométrica, retomando propriedades de triângulos e quadriláteros. Por exemplo, a demonstração é feita por simetria. Tem uma abordagem relativamente tradicional, onde tem definições relativamente formais, que você encontra no livro de álgebra linear atual do ensino superior. Tá? Definições formais, teoremas frequentemente demonstrados, exercícios predominantemente algébricos e de prova de propriedades. E a forte estruturação via espaço vetorial, plano afim e grupo das transformações, que são conceitos bastante abstratos, tende a mitigar os aspectos intuitivos e visuais das TGs, porque as TGs, por que elas poderiam, né, entre aspas, substituir a geometria euclidiana? Porque você pode fazer uma ênfase nos seus aspectos mais intuitivos, visuais, de transformações de figuras, apoiado, por exemplo, em movimentos de girar, de arrastar, de espelho, enfim. Só que não é isso que acontece, muito pelo contrário, faz um estudo relativo. E aproximar o texto dos livros da matemática da academia. A gente já deu para professores dar uma olhada nesse livro e falar: nossa, credo, é o que eu fiz na faculdade, livro de álgebra linear e tudo mais. Bom, por fim, o Gruema, né, tem alguns capítulos de geometria. Cadê o negocinho de quanto é? Bom, não importa. Tem esses capítulos de geometria, circunferência, simetria, congruência. Congruência de polígonos e triângulos. E tem simetria ali. O que corresponde a essa simetria? O estudo da reflexão em reta. Única transformação abordada nesse livro. No volume 7, ela faz transformação em reflexão em reta, ou chamada de simetria axial, e no do 8º, homotetia. Para quê? Para subsidiar o conceito de congruência no 7º, a simetria, e o conceito de semelhança no 8º, com a homotetia. São as únicas duas transformações que elas abordam nos 2 volumes, nesse daí. E aí elas colocam lá no manual do professor, né, quais são os objetivos para trabalhar com a simetria. E aqui nas observações de ordem didática, vocês não vão conseguir ler, mas está escrito: o estudo da simetria apresentado no livro tem 2 objetivos. Um formativo, desenvolver o domínio do espaço ligado aos movimentos de uma figura plana. B, informativo, estudar a geometria através de transformações geométricas, fazendo assim a integração com a linguagem usada em álgebra. Tá? E por aí vai. O estudo da simetria, além de enriquecer, facilita o estudo da congruência. Então esse é o objetivo de ela introduzir a reflexão em reta. E aí é uma estrutura de livro que começa com bloco de exercícios preliminares, exercício de aplicação, e tem alguma sistematização. Aqui também vocês não vão enxergar, eu acho. Simetria axial de eixo AB é a função que transforma pontos do plano em seus simétricos em relação a B. Representação, tudo mais. Então, é uma função, e ela fez função antes no capítulo anterior. Tá? Quando ela vai fazer a congruência vem nessa história em quadrinho. Tem esse exercício aqui, que é para você ir vendo se tem alguma reflexão em reta que leva o primeiro bonequinho no segundo, o segundo no terceiro, o terceiro no quarto, assim por diante, para chegar nessa definição aqui. Quando é possível transformar uma figura F em uma figura G por uma sucessão de simetrias, as figuras são congruentes. Então, percebe? O conceito de congruência está articulado, ou ele é apresentado, baseado no conceito de simetria que ela apresenta anteriormente. Tá? Então, o livro do Gruema, o estudo das transformações geométricas, se inicia focado exclusivamente na simetria axial, para a 7ª série. Os outros 3 livros analisados apresentam translação e rotação e mais algumas coisas. Né? Identidade, quando ele vai fazer um grupo, ele tem que pôr identidade lá dentro e tal. A definição é pautada no conceito de função e são apresentadas propriedades de conservação. Vai lá fazer exercício para o aluno perceber, sem provar necessariamente, que conserva alinhamento, distância, que imagem de uma reta ou um segmento é uma reta ou um segmento, etc. E tal. Embora os exercícios preliminares de aplicação, eles não enfatizam tanto a ideia de função, mas sim a relação entre pares de pontos serem simétricos. Tá? Bom, finalmente,
A gente fez um quadro comparativo, está no artigo esse quadro, né? Só para ver um pouquinho, respondendo aquelas nossas perguntas, quais foram as escolhas dos autores, para quais transformações, em que ordem, qual é a abordagem das transformações e se tem ou não articulação com a geometria euclidiana já praticada, já ensinada, tá? Então, o primeiro, não houve articulação, TG isolada no apêndice, a mesma coisa para o Castrucci. A Marta integra as TGs com a GE nos capítulos 3 e 4, aliás, fala isso abertamente, quer fazer a geometria euclidiana a partir das transformações. E o Gruema integra as TGs com a geometria euclidiana no tópico simetria e congruência, que é o único que ela faz nesse volume, tá? Então, os principais resultados é que a gente chegou à conclusão, temos mais evidências do que essas que eu apresentei, que as 4 propostas para mim são diferenciais. Há mais coisas diferenças do que semelhanças, tá? A categoria 2 para nós foi um divisor no processo analítico, porque a gente tinha uma hipótese a priori que as transformações viriam para ser articulada, integrada ao estudo da geometria e fazer sentido, dar uma contribuição para essa abordagem da geometria, quando na verdade não foi isso que aconteceu, né? 2 livros vão deixar no apêndice. O San Jorge, então, o foco dele não é esse, e sim na geometria dedutiva. A categoria 3, que é a escolha e ordem, também é bem distinta para todos os livros, né? Então não houve assim. O Castrucci, não, seria Catunda e Danda, Marta Danda. Tratamento mais completo e formal, por meio de espaço setorial, plano afim, grupos, uma abordagem comparada ao curso de pós-graduação pelo próprio Castrucci. Castrucci disse que ele não sabia como é que ela fazia aquele curso lá na Bahia, porque ele não conseguia fazer nem na pós-graduação aquele curso e os professores se darem bem, né? Apresentarem resultados. O Gruema, uma única transformação articulada a GE pelo conceito de congruência. A justificativa da autora, a partir de uma entrevista que a gente fez, é que ela, né, em termos de memória, disse que o livro não pode mudar tudo, porque os professores têm que se identificar com aquela obra, com aquele livro. Então, que ela já achava que tinha muita coisa acontecendo e muitas mudanças simultâneas dos professores que já estavam em formação e correndo atrás para se inteirar e se apropriar dos novos conteúdos, novas metodologias da matemática moderna. Então, elas fizeram a opção. O que era mais importante? Os conceitos de congruência e semelhança. Então, a gente vai fazer uma para subsidiar a congruência, outra para subsidiar. É isso que eu preciso para fazer o estudo desses 2 conceitos chaves. Então, ela disse que tem que conversar com a matemática já existente, não dá para mudar tudo do dia para a noite, de uma hora para outra, e facilitar a aceitação dos professores também dessas novas ideias, desses novos conteúdos, dessas novas metodologias e dessas novas obras que estavam aparecendo, né? Então, a análise acabou reiterando as tensões entre esse campo acadêmico e profissional na inserção das transformações geométricas na cultura escolar. Mostra também uma certa complexidade no diálogo e na conciliação de demandas dessas 2 culturas completamente diferentes, que é a acadêmica representando a produção científica e um certo rigor na matemática, e a escolar representante das experiências de práticas profissionais e da didática, ou focada nos métodos de ensino na escola. O movimento da matemática moderna trouxe diversas aprendizagens e abordagens, mas não houve um consenso para o estudo das TGs entre as lideranças. A gente viu ali, tá certo? Por fim, não existiu uma única representação das TGs no ensino durante o movimento da matemática moderna, que era uma coisa que a gente poderia supor, que fosse mais parecido, com mais aderências, com mais semelhanças. Houve sim a existência de múltiplas e diversas geometrias ou com transformações, mas não uma geometria que integrasse de forma articulada qual seria o papel e a grande contribuição de inserir as transformações geométricas no ensino da geometria euclidiana do Fundamental 2, do ginásio, o primeiro grau ou Fundamental 2. E agora a gente está fazendo, junto com o professor Marc Maillon, que é o colaborador francês, a gente fez a análise das normativas na França. Já temos alguns achados, por exemplo, só em 71, que entra no programa francês a recomendação do ensino das transformações, por exemplo. Nosso estudo das normativas a gente publicou na STEMAT,
e o professor e o estudo das normativas francesas acabou de sair hoje, a gente recebeu a mensagem, foi publicado no Reper IREM. E agora a gente tem que complementar essa análise das normativas, claro, sempre. Então a gente já fez esse primeiro conjunto, esses 4 livros. Agora a gente ampliou para 12 coleções, 12 livros brasileiros e 10 franceses. E a gente vai ampliar também, ampliamos as fontes e ampliamos também, vamos passar um pouquinho para a década de 80, para ver um pouco como é que isso, né, se acompanha aí no tempo. E é isso. Muito obrigada. Desculpa, falei mais? Já foi não? Obrigada. Bom, Mas a professora vai dar uma nota para mim. Nós vamos deixar aqui aberto para as questões, comentários. Deu para entender alguma coisa? Querida Ana Paula Jana, a última vez que eu te vi foi num ambiente melhor, mas de qualquer jeito, muito bom aqui também, e essa aula que você deu para a gente aqui. Aí, primeiro da pergunta que você fez lá atrás. Então, eu estudei só 4 anos em escola particular. Eu estava com o ciúme dos meus irmãos, e aí fui para o Zacarias. E lá tinha o livro do São Jorge. Aí, na 5ª para a 6ª série, eu saio para o Pedro II para a família inteira poder estudar inglês. E lá não tem. Então, acho que é algo que vocês tinham que ver. Eu fiz as contas aqui agora, então é 72, 74. Aí eu vou ter o quê? Relações métricas do triângulo retângulo, uma resolução de problema conservadora, o tijolo do Jairo Bezerra. Eu resolvi aquilo N vezes, entendeu? Assim, eram 1087 problemas, sei lá, um número assim doido desse. Eu resolvi aquilo um monte de gente, inclusive nas aulas que não tinha professor. Então a gente ia fazer um estudo de excelente professor. Então, na continuidade aí, já que fala tanto que eu desgosto lá atrás, mas eu acho que tinha que olhar até quando que o Pedro II rompeu. Eu estou dizendo, ali não tinha matemática moderna. Eu estudo, embora o São Jorge, você falou aqui que só aparece lá atrás uma vez, eu estudei simetria na 5ª. É uma confusão que está passando dos 10 anos para 8. Então, não sei que ano exatamente era isso, tá? Eu pulei a admissão, mas era 9, era uma confusão dessa. Mas, de qualquer jeito, ali naquele negócio tinha simetria, são várias daquelas coisas ali. E o outro que eu sugiro para vocês olharem, que eu não sei como é que está hoje, mas é o Colégio São Bento do Rio. E o Colégio São Bento do Rio, ele estudava com o Papi o tempo todo, o Pérez de la Penha, o amigo que estudava lá, e era assim, era um horror, a gente ia ficar depois ajudando todo mundo na escola com isso. E eu ganhei dinheiro com aula particular, mais outra história de aula particular que no 2000, dando aula para os alunos de São Bento no 3º ano primário, com o Papi, estudando estrutura de grupo com cores. Entendeu? Então a estrutura era o Papi, o material do Papi, o do Dienês não era utilizado lá, era lá no sul e tal, e esse do Papi. Então eu estou dizendo assim, era um negócio de doido, eu estava estudando estruturas algébricas, porque depois fui para a escola técnica, nada dessas coisas todas. E eu vou encontrar isso na universidade depois do meu doutorado, que era o outro passo, que é transformações junta com funções. Então era a questão, né? Era a função da transformação, depois ela volta com o function probe lá. Então, sei lá, estou colocando esses caminhos aí para vocês pensarem aí do Pedro II, porque vocês falam nisso, eu falo, pô, mas no Pedro II eu tinha tijolo do Jairo Bezerra e um excelente professor. A outra coisa que eu ia... Você tocou aqui, você falou em Charbel, Chartier e tudo mais, e eu adoro o livro do Plínio Moreira e da Manuela Davi sobre as 3 vias. Sim. E aí, nessa via aí, embora seja diferente da didática francesa, não, aqui colocar, mas o caminho é claro, né? A academia, eu vou trazer a academia para a escola, certo? Enquanto não é assim, é esse o caminho que era... Nesse momento, vocês estão vendo, né? Trazer a academia para a escola, nem a terceira via do filho com a Manuela, nem a do Chernel, eu estou Chernel, né? Que propõe a independência da matemática escolar. Isso, né? Então, eu não sei, você eu fiquei vendo aqui, viajando, mas muito obrigado. Sei lá, não é essa pergunta, mas comenta assim.
Então, agora que a gente está fazendo esse levantamento de mais coleções, mais obras, também vamos ver um pouco antes. Às vezes não tem no livro, a gente estava olhando o terceiro e quarto, né? Os dois últimos, por conta da questão da introdução da geometria dedutiva, né? Então, porque elas são muito próximas, porque é um pouco assim, como é que você vai fazer a geometria dedutiva, com que ferramentas você vai ensinar a demonstrar, a deduzir, etc. e tal. Então, agora a gente tem alguns livros que não tem no do sétimo, por exemplo, todas as isometrias, mas tem que olhar antes, se não tinha antes. Simetria, principalmente, é uma coisa que às vezes aparece um pouco antes, uma noção mais intuitiva, de espelho, de dobra e tudo mais, né, de sobreposição, etc. e tal. E também ver um pouco o que tem depois. Tem livro que não faz rotação, por exemplo, no volume 7, mas daí a gente tem que olhar o volume 8 para ver se tem rotação. Então a gente está tentando agora ver um pouco quais obras tem ou não tem, se não tem mesmo em nenhum dos anos, ou se pode ter alguma coisa mais variável, entendeu? Do São Bento, eu não tenho... Tem um trabalho da Flávia Soares. Flávia Soares estudou o movimento no Rio de Janeiro, né? E falou um pouco dessas coisas. Agora, a gente sempre tem que tomar cuidado. O Brasil é muito grande, entendeu? E acho que assim, se eu pudesse te dizer, bom, a gente olhou para São Paulo, certamente Rio foi diferente, Rio Grande do Sul foi outra matemática moderna, exatamente, né? Mas eu acho que assim como Pedro II foi a liderança na década de 30, liderança, isso não quer dizer que ele foi. O São Jorge foi a liderança no movimento da matemática, onde começou, entendeu? Depois tomou rumos, etc, né? Mas com certeza é diferente no Rio. Então a gente está falando muito campo. Esse critério do GM é a cabeça do GM, né? E assim, pensa um pouco, eu sempre fico me perguntando, gente, imagina hoje, né? São 4 coleções que tinham catedráticos da USP escrevendo livro com professores da Educação básica. Pensa hoje, quem são os catedráticos lá da USP? Eu nem sei mais quem são. Né? Convidar um de nós aqui para escrever livro didático. Hoje em dia é a plataforma. Ou vice-versa. Então, assim, é um momento muito particular de um embate muito grande entre esses dois campos, porque, assim, os professores não sabiam matemática moderna. Não. A própria professora Lucília, contar um episódio, a própria professora Lucília, ela disse que ela veio, ela fez PUC Campinas, né? Curso de matemática na PUC Campinas. Ela mesma disse que ela fez um curso com o São Jorge, Castrucci, todo mundo lá, de matemática, para aprender esses conteúdos, principalmente álgebra, por exemplo, que ela não teve na graduação. E não é um curso qualquer que a gente está falando, né? Então, as professoras não sabiam esses conteúdos, não tinham tido contato com esses conteúdos, nem com essas abordagens, né, enquanto licenciados, enquanto estudantes do curso superior. E aí depois vem toda essa coisa e essa relação fica muito delicada, né? Porque tem uma coisa assim de que os matemáticos dominam o conteúdo. Os matemáticos sabem interpretar o porquê de fazer uma abordagem de geometria via transformações ou não via transformações. Mas o professor ele não tem essa percepção ou esses elementos para fazer essa análise. Qual é a mudança que eu tenho que fazer? Ou qual é a contribuição se eu fizer essa abordagem em relação ao que eu já vinha fazendo? Né? Não, mas 84 aqui não tinha uma matemática moderna em Rio Claro, nem na escola, nem aula, nem lá em São Paulo, capital, tinha. Estudava com o Cipione. Teve aqui, ó, Heloísa? Heloísa me disse, Heloísa me contou que logo nos primeiros anos, 2010, será que ela falou? Não sei que ano ela entrou aqui. Ela deu aula do livro do Moïse. Que é excelente. Aliás, até hoje eu acho, na universidade. O livro do Moïse é a tradução do GM, fruto do movimento da matemática moderna. Estou falando nas escolas. Nas escolas. Aqui no Rio Claro não tinha. Vocês estão ouvindo o Marcelo falar? Eu quis fazer isso. Você pode fazer isso. Aqui a gente faz tudo. Vou procurar saber. Ana Paula, obrigada. Nossa, quanto conhecimento, né? Você gostou? Amei. Deu para passar o recado? Ah, que bom, que bom. E eu queria... Fiquei segura que tinha. Imagina. E
assim, vai um pouquinho de conta com a resposta que a professora Célia falou, né, a respeito dessa integração entre a universidade e a escola, né, que hoje a gente vê uma lacuna mesmo nisso, né. Então, se vocês investigaram um pouquinho mais sobre isso, como que foi feita essa integração, né, entre esses professores universitários e os professores da escola básica. Lá naquela época? Isso, naquela época. Não, para mim parecia um pouco natural, porque na época era no bojo do movimento, tanto na França, nos Estados Unidos também, aqui no Brasil também, tinha muito uma participação dos matemáticos, dos professores universitários, desde da sua gênese. Não tinha educação matemática. Não, Educação matemática era uma coisa não existia a área de educação inexistente matemática. naquela época. Não tinha cursos de licenciatura como a gente tem hoje, né? O primeiro curso de licenciatura é da USP de 34, quando tinha curso, mas não é... Pós-graduação. Muitos professores eram formados na engenharia. Exatamente. Então, foi um pouco assim, um movimento que naturalmente envolveu os matemáticos, os acadêmicos. E aí, quando isso foi vamos dizer assim, se difundindo, os professores também passaram a participar de todo esse movimento e tal. Então ficou essa relação um pouco, mas na minha percepção, do tipo, os acadêmicos, esses professores universitários, eram os experts, né? E os da prática tinham que fazer cursos e primeiro tentar se apropriar desses conteúdos, dessas abordagens, para depois pensar o que ia fazer lá na sala de aula com seus alunos, né? Então a relação era um pouco, muito mais vertical talvez, nesse sentido, né? Quem dava os cursos aqui em São Paulo era o GEI. Quem participava do GEI? Castro te deu curso, né? São Jorge também, as professoras também, mas tinha mais catedráticos, né? Jaci Monteiro, Omar Catunda, todos eles foram lá, estavam na universidade, homens brancos da academia, da USP, indo lá, entrando nesse movimento, nesse bojo, para ensinar os conteúdos matemáticos aos professores. Eles sabiam alguma coisa de metodologia, de abordagem didática pedagógica, do que se fazia na escola, como o professor trabalhava com aqueles conteúdos anteriormente ou não. Não sabiam nada. Eles iam lá para dar o conteúdo matemático. Tanto que a professora Lucília Bechar, ela teve uma experiência no colégio educacional. E aí ela veio, depois foi convidada para participar do GEM e tal. Ela fazia de manhã o curso Mackenzie lá, que era o curso dos matemáticos da USP, e à noite ela fazia uma formação didático-pedagógica porque ela, para ela poder assumir no vocacional, ela tinha que passar por uma formação feita pela Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo. E ali eles discutiam didática, psicologia, os fundamentos, tudo mais. Mas no curso dos professores da manhã era matemática, conteúdos matemáticos. Pouco naquela perspectiva de que se você sabe e domina bem o conteúdo, você vai saber ensinar. Você vai ser um bom professor. Ela vai um pouco que é condição necessária e suficiente saber o conteúdo, quando a gente já sabe que não é bem isso, né? Eu fiquei pensando assim, né, que o pós-doc, ele é esse momento que você já é pesquisador e tem um ano para você se resolver aí, isso você inventou fazer, né? Não, eu já coloquei. Não é mais oficial, mas oficiosamente eu continuo. Você tem um ano para entregar aí o que você tiver que fazer. Então, acho que é muito bonito a gente ver essa maturidade, né, de tanta coisa produzida nesse tempo. Claro que você já estava aí no seu terceiro pós-doc, mas... Mas foi difícil entrar nessa área. E muita esse insegurança desafio de também. migrar, né? Então, enfim, fiquei querendo ler tudo, saber de tudo e, enfim, saber mais. Que bom que a gente pode ter você mais perto, assim, né? Para continuar essa conversa. E aí fiquei pensando também, voltando no tempo, na sua trajetória, na sua tese. Então, assim, parece que você escolheu ali um tema. Você já sabia que ele dava pano para manga,
Ou, enfim, então eu fiquei curiosa em saber por que as transformações geométricas, porque você também podia ter entrado nessa disputa pelas funções, ou por qualquer outra grande disputa central ali. A gente está no projeto, a gente tem construções geométricas, provas e demonstrações e transformações geométricas. Mas eu, desde sempre, transformações. Vou contar um pouquinho dessa história, né? Foi um pouco o que eu falei no começo, não sei se deu para entender. Na verdade, eu estava no mestrado, estava no final da graduação e a gente já teve um projeto de cooperação, CAPES Cofecub, e eu tive contato então com a equipe francesa. E eu fui fazer um estágio lá antes de acabar o curso da graduação e antes de entrar no mestrado. E assim, foi chocante como lá era uma coisa assim, de um conteúdo completamente integrado, né, à proposta curricular do ensino de geometria na França. Era bem bonitinho, assim, era uma coisa assim que você olhava e falava assim, então você faz a simetria axial no sexto ano, depois você faz simetria central, depois você faz translação e rotação, depois você faz composição de isometrias, depois você faz a montedia. Se você for no ensino médio na vertente exatas, você vai fazer as transformações como funções, grupos de transformações, famílias de transformações, o que é invariante, o que não é invariante, o que. E aquilo me deu uma coisa assim de falar. Eu achava que era complexo, imaginar como que é esse desenvolvimento, sendo que eu não tinha tido. E depois a gente teve na universidade, a gente criou a disciplina Geometria das Transformações. Mas é uma geometria das transformações mesmo, você muda o conjunto de axiomas para axiomas de transformações. E são muito mais intuitivos, são ligados a movimento, sabe? E que talvez isso poderia ser um diferencial dessa abordagem que levou tanto o Félix Klein quanto os matemáticos a fazer essa proposta, né? E aí eu já tive contato com o Cabri. E aí quando eu fui para lá, eles estavam discutindo como que deveria ser o conjunto de ferramentas se um professor quisesse trabalhar com as transformações geométricas e geometria e também se ele quisesse, inclusive, fazer uma abordagem de geometria via transformações geométricas. Eu trabalhei exatamente nisso, e fazendo os testes e tal, de como é que a gente poderia configurar, ou chamar... Bom, enfim, como é que você pode caracterizar os objetos da geometria dinâmica para trabalhar com transformações, ter as ferramentas de transformações, que a gente viu um pouquinho hoje, né? Tá? Então, assim, eu fiquei apaixonada pelo tema, porque eu acho que é um tema muito interdisciplinar, né? Você tem na arte, você tem na arquitetura, você tem na cristalografia, você tem na química, você tem na física, enfim, é uma coisa que, né, dá para você fazer algumas conexões. Também eu tive aula com o Gelson Iese, de geometria plana e desenho geométrico. E ele apresentou na graduação, tem vários métodos para fazer construções geométricas. Hoje a gente não fala muito, mas o método dos lugares geométricos, o método das transformações geométricas. Então elas apareceram como ferramentas de construção para mim, sabe? E eu achava aquilo muito... E depois, quando eu fui fazer a tese e tal, comecei a achar que era um tema muito complexo. Eu acho que não dava para fazer tudo que eles estavam pensando em fazer. Eu acho que essa opção do apêndice foi um recado assim, não dá, é muito complexo você articular ou introduzir as transformações geométricas na geometria euclidiana e como é que você faz as coisas conversarem, sabe? Não é tarefa fácil. Eu tenho algumas propostas, porque minha engenharia foi isso. Como é que os alunos da França faziam uma prova no início do ensino médio, e todas as questões que caíam de transformações geométricas, em geral, o nível de acerto era baixo. Sendo que eles tinham toda essa experiência, vamos dizer, anterior. E os pais do Cabri. O Cabri já estava um pouco nas escolas e tudo mais. E aí a gente foi tentar investigar o que acontece, né? E aí a gente descobriu que tem um gap, porque a gente, no ensino fundamental 2, vê muito focado, como se fosse quase propriedade de figura, sabe? Não tem essa característica de função, não é funcional, não é uma função em geometria. É simplesmente mudar as figuras de lugar no plano, porque como as transformações as isometrias não mantêm as propriedades da figura, conserva tudo, é muito comportado, né? A imagem é uma figura congruente, ou a imagem no máximo é uma figura semelhante. Então os alunos eles não têm, a gente detectou que tem um gapzinho assim, para você passar por uma abordagem funcional, você aprender esse objeto como sendo uma função,
tem algumas passagens conceituais difíceis, complexas para serem feitas. Por exemplo, uma delas é pontualizar as figuras do plano. Para Euclides, figura não é conjunto de pontos. Figura é a linha. Figura é o contorno. Você pode pegar ponto ali, se você quiser, mas ela não é vista como um lugar geométrico ou como um conjunto de pontos. Isso vem muito tardiamente com a geometria analítica. É Descartes que vai com o conceito de função e com a pontualização do plano do espaço via coordenadas. Então, tem uma série de relações que eu consegui fazer entre o desenvolvimento histórico desses conceitos e as abordagens didáticas que a gente via na escola. E eu fiz algumas hipóteses baseadas nisso, que tem umas passagens conceituais complexas, que se não for objeto de ensino explícito, os alunos não vão aprender, não vão fazer essa passagem. E aí eu apostei que os ambientes de geometria dinâmica ajudam a fazer, em vários aspectos, uma abordagem que aproxima mais desses gapzinhos. Por exemplo, na minha engenharia, eu não trabalho só com isometrias, porque as isometrias não dão a força do conceito que é uma função. Que você caracteriza uma função pelas suas propriedades, o que ela conserva e o que ela não conserva, o seu comportamento, face à aplicação em diversas coisas. Então, na minha engenharia, com o GeoGebra, com o recurso computacional, eu trabalho com transformações que transformam. Transformações que não conservam alinhamento, que não conservam distância, que não conservam ângulo. Para você ter um pouco essa ideia do que é esse conceito. Mas isso para o ensino médio, tá? Ou para professores, porque eu acho que a formação dos professores é bastante importante nesse sentido. Eu sou apaixonada por transformação geométrica. Essa é a verdade. Aí eu achei a série, eu queria estudar isso. Eu já sei história, sei um monte de coisa, eu pratico isso, eu faço ensino. Agora eu vou conhecer a história do ensino. Como é que elas estão no ensino? Diga. Se você não falasse essa frase aí, ninguém tinha percebido. Assim, para quem estava na disciplina de manhã e ontem, a gente já deu uma polemizada nessa questão aí da matemática moderna. Foi, né? Já me contaram, já me contaram. Então, assim, acho que a gente não pode deixar de fazer a mesma questão na prova hoje. Já preparou, então, né? Mas, assim, antes eu só queria fazer um comentário que você falou aí, né, da geometria das transformações, que ela é mais intuitiva. Eu fiquei pensando só, se for para você, que para mim, ela não é mais intuitiva. A frase não é, pode ser. Acho que tem a ver com a pergunta que eu te fiz hoje do GeoGebra 3D, que eu comentei que eu não acho ele tão... E ela, não, 3D super intuitivo. Eu falei, gente, o GeoGebra 3D sim, o 3D não é. Super intuitivo. Aí eu falei, bom, deve ser porque eu não pratico no 3D como eu pratico no plano. Então acho que as transformações para você, elas são intuitivas, que seria dizer que você ama elas, né? Mas e aí depois você disse na frase seguinte que ela é complexa, a questão da introdução das transformações que eu já penetrei o vídeo. Ufa, agora já me senti mais normal. Aí, é uma curiosidade, né? Porque eu coloquei ontem na disciplina, assim, lá nos Estados Unidos, quando eu estive lá, mas já faz 10 anos, eu diria que eles fazem essa questão das transformações. Então, por exemplo, semelhança não é olhar se tem ângulos iguais e lados proporcionais, é olhar se tem homotetia, exatamente, e procurar. E aí, para mim, assim, vai para álgebra, porque você tem que procurar qual é o fator x e y que faz resolver a homotetia e chegar, né? E aí, então, eu queria saber se na França também é assim, se você sabe que isso é assim até hoje. E aí, né, o grande finale é perguntar se você acha, assim, que a matemática moderna é realmente tudo isso, que a gente devia viver ainda, seguir, ficar com essa... Porque quando eu vejo os Estados Unidos assim, e estou entendendo pela sua fala, você disse que quando você vai fazer a visita era assim, né? Mas nós estamos falando de mais de 20 anos atrás, então eu não sei como está hoje, por isso que eu me pergunto. Mas, para mim, se os Estados Unidos estão fazendo isso, e eu analisei diferentes coleções, as mais modernas até a mais tradicional, eu entendo que eles estão vivendo ainda nos resquícios, entre aspas, né, assim, da matemática moderna. Então, eu queria saber a sua opinião. Não é, porque isso é geometria das transformações, não é
eu terminei de falar essa frase para vocês. Assim, para mim é isso. E aí eu queria saber se você acha que esse é o caminho, assim, se a matemática moderna foi uma coisa, eba, vamos vibrar. Ou se você me conta. A pergunta para a séria. Mas quase saiu de fininho, né? Não, gente, teve muitas incompreensões, né? Você tem processos de apropriação. Então, muitas ideias poderiam ser boas, teoricamente falando, conceitualmente falando, não sei, sobre algum aspecto, que na prática, infelizmente, não funcionou, né? Você pega o livro da Marta, é aquilo, né? Você vai, claro, tem que tentar se reportar na cápsula do tempo, que os alunos do ginásio, do terceiro ano do ginásio, tinham um determinado perfil e tudo mais, etc e tal. Mas assim, aquilo lá, quando a gente se debruçou, tanto que no meu projeto de pós-doc, eu justifico depois que eu falei, eu vou estudar São Paulo e Bahia, porque tem um representante aqui que apostou na geometria das transformações. Mas assim, nem desistir. Vamos ficar só com São Paulo, que já é bastante coisa, tal, justifiquei bonitinho no relatório, né? Porque, não, aquilo lá é de um nível de formalização, de uma abordagem extremamente conceitual, complexa, ainda mais com professores que tinham não só isso para tentar, né, pensar e se apropriar e mudar suas práticas em função das novas ideias. Então, o que eu, conversando com a professora Lucília, né, a gente estava falando que, na verdade, isso eu aprendi com a Célia, né? A gente não vai julgar. Ninguém vai julgar. Depois você fala. Não, o que eu acho, o que eu descobri, que eu acho que é isso que é importante, é o seguinte: a questão do abandono, Rúbia, para mim é assim. Foi um estudo feito sobre uma determinada perspectiva teórico-metodológica lá, estou falando do trabalho da Pavanello, literalmente, né? Porque é isso, é esse trabalho que pegou, né? É esse trabalho que foi bastante circulou e as pessoas, né, criaram uma representação forte no contexto brasileiro de que houve esse abandono. E a pergunta hoje, a gente fala, qual foi o abandono? Vocês viram nos livros, mas a metade de cada livro é só geometria. Então, em termos de presença nos livros didáticos, e não é só um apêndice que não deu tempo, deixa de lado, porque talvez o autor colocou, porque é para isso mesmo, não deu tempo, deixa, não faz mal, faz ano que vem ou não faz. Não, ele está no livro. Tudo bem, só tem duas partes, é álgebra e geometria, então ela ficou na segunda parte, mas é metade do livro, não dá para pular tudo, entendeu? Então eu acho assim, qual foi a geometria que foi abandonada? De fato, para o San Jorge, é que eu estou apaixonada pelo San Jorge. O San Jorge faz uma aposta de deixa as transformações de lado, não quero saber, eu quero resolver o problema da geometria dedutiva. Eu quero que meus alunos não decorem teoremas. Eu quero dar. E ele fala, nem uma coisa nem outra. Você pode postular. Os casos de congruência no livro da Moderna viram todos teoremas. Viram todos postulados. Era tudo teorema, tudo demonstrado na década de 50, passa a ser tudo postulado na década de 60. Lembra que a gente estava falando do critério de verdade? Lembra que a gente estava falando o que eu posso admitir ou não na educação básica, dependendo do nível do meu aluno, do conhecimento que ele tem, para produzir uma justificativa, uma argumentação na prova? É isso que dá para você inferir da obra do San Jorge. Ele faz uma aposta, ele faz 3 jeitos de demonstrar o mesmo teorema. Ele gasta 4, 5 páginas para demonstrar o teorema, com representações distintas, com ideias distintas. Ele tem um lembrete amigo, não decore teoremas. Dê o seu toque pessoal às demonstrações, às provas de demonstração. Ele usa o termo prova quando ele ainda não provou, mas ele só verificou. Ele usa o termo demonstração quando ele realmente apresenta uma prova conceitual. Então assim, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins. Não é de todo ruim, não é de todo bom. Em termos de ideias, em termos de você fomentar ideias de preocupações de como enfrentar determinadas problemáticas do ensino naquele momento. E eu acho que a gente tem lições a tirar. Com certeza, eu acho que a gente tem lições a tirar. Mas absolutamente alguém pode ser favorável a você, sei lá, se basear em ideias modelizadoras ou
um todo como uma abordagem para o ensino de matemática pautado na década de 60. Não, isso daí já... Mas já vetores na terceira série primária? Hã? Vetores na terceira série primária. Enfim, não sei se eu respondi, você perguntou um monte de coisa, mas... Sem julgar. Sem julgar. É isso, né? Na verdade, a gente estava conversando com a professora Lucila Bechara e ela falou que a gente não sai igual, né? A gente não sai igual de uma experiência dessa. Então, assim, tem aspectos que são extremamente importantes porque mudaram a concepção e tal. A gente pode dizer quase com um certo abuso de linguagem que a matemática moderna é a grande nova propulsora da educação, do movimento de educação matemática no Brasil. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Os eventos, eu não tenho os marcos ali. Tem vários marcos, nacionais e internacionais. Tem mais uma pergunta? Não, pode deixar. Quase caí de boca. Não, eu só queria fazer uma pergunta com base no que eu acabei de perguntar para o André, porque a gente acabou de falar do texto da Pavanello, né? E daí a professora Célia fez um texto rebatendo o texto da Pavanello. E daí o que eu queria saber é... Uma outra representação. Trazendo uma Base outra outra representação. abordagem de narrativa histórica. Ah, tá bom, porque a professora Célia falou com mais palavras mais bonitas. Mas o que eu queria saber é, hoje em dia, o texto que, por exemplo, as pessoas se baseiam para escrever sobre, é o texto da professora Célia? Acho que não, é muito Acho que ainda recente. não, é muito recente. Mas é uma escrita que é a que vai ficar. Não sabemos. Quem vai se interessar e se apropriar, não temos o menor É que controle. vocês apresentaram a Pavanello e realmente parece que a teoria dela entra em decadência quando vocês apresentaram. Não é decadência. Não é essa perspectiva que a gente olha. Posso falar? Não é ultrapassado, professor? Tem que seguir. É um outro momento. É um estudo, você tem que situar no tempo, no contexto, no momento. Agora tem um outro, porque tem outro ferramental, tem outra perspectiva teórica que não tinha aula, que se tinha, ela ainda não tinha usado, não tinha acessado. E é isso que vai fazer a diferença entre a representação construída aqui e a representação construída lá. É fato que, como foi o primeiro, né, publicado na revista, número 1 da CNTQ. Então teve uma circulação ampla no Brasil e os professores interpretaram e se apropriaram dessa narrativa, dessa representação apresentada nesse artigo. E é uma questão um pouco de tempo, né? Porque as pessoas vão... Então, dependendo das pessoas que vão se interessar e tentar olhar qual é o contraponto feito pela professora Célia, e aí vai fazer suas próprias considerações ou ponderações do que é, talvez, porque você tem que convencer nos estudos, né? Você tem que trazer evidências para tentar convencer. Talvez vai ter um certo convencimento quando ele perceber quais outros elementos a Célia trouxe para fazer o contraponto, entendeu? E analisar isso. E se forem consistentes, baseados em pressupostos teórico-metodológicos que a pessoa respeita, considera e compreende, pode ser que ela se convença e vai passar a valer essa representação.